Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos iniciar a questão 149, a alma após a morte, a sua individualidade e a vida eterna. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de gratidão? Divino amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, Deus nosso Pai, conhece, Senhor, o que vai em nossa alma, a nossa vontade de estudar, de aprender, de melhorar, para melhor te servir. Essa equipe, Senhor, que Tu achartes por bem reunir para juntos estudarem a obra espírita e logo depois, Senhor, poder compartilhar com tantos e tantos corações, através do canal que o Senhor disponibilizou para todos nós. A família cresce a cada dia, ouvindo o Teu chamado. Te rogamos, amor amado, que nos inspire através dos nossos amigos espirituais, para que possamos realizar e cumprir o trabalho que o Senhor nos confiou. Muito obrigada por essa oportunidade. Te pedimos mais uma vez a permissão para iniciarmos o trabalho e a inspiração, Senhor, para sempre podermos ter uma melhor compreensão da obra. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então, vamos lá, Livro dos Espíritos, questão 149, intitulado Em que se torna a alma no instante da morte? Então, em que se torna? Porque nós já sabemos que a alma é o espírito encarnado. Então, a pergunta é, o que se torna a alma depois da morte física? Resposta, volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Então, uma encarnação é apenas um momento. E o espírito retorna à sua pátria, à sua essência, à vida espiritual. Retorna ao mundo dos espíritos. Quando ele fala mundo dos espíritos, a criatura vincula algo fora da Terra, algo extra, algo distante. Não. As colônias, elas são paralelas. Você pode observar que quando a gente estuda a obra Nosso Lar, ele fala da crosta da Terra, né? Que estamos próximos. Então, tem muitos corações nossos que saem da vida física e permanecem aqui, ó, perambulando, em contato com a gente. Simplesmente não são todos que são recolhidos para colônias, que são também aqui na crosta terrestre, mas alguns saem e permanecem, buscando uma vida sexual, buscando uma vida de dependência química, buscando seus haveres, buscando aqueles que ele idolatra, e fica aqui paralelo, no estado de loucura, sem entender o que está acontecendo. Entendeu? Outros ficam no cemitério, sentindo a decomposição do corpo, tá? Então, não vamos imaginar um processo de desencarnação e uma regra, todos irão, não. Cada caso é um caso. Por isso, Jesus nos fala, aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração, ou seja, o teu sentimento. Às vezes nós, inadvertidamente, falamos assim: eu quero uma morte bem rápida.
pum, né? Que a gente diz, né? Para que eu não fique ai em cima de uma cama. Esse é um pedido de criança. Porque você diz assim, eu quero uma morte rápida. Aí você tem que se perguntar, eu estou preparado para isso? Eu já me desprendi o suficiente de coisas, pessoas? Porque, olha, quando a gente está numa enfermidade, à medida que aquela enfermidade vai passando, o que você sente? Cansaço. Chega uma hora que você já diz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse corpo, eu não aguento mais essa situação. E a pessoa pede. Então, esse processo da desencarnação, esse processo da morte física, já é uma forma da criatura se desvinculando, se desligando e entendendo o seu processo. Numa morte rápida, nem sempre. Então, a própria pessoa ali, no leito da enfermidade, vai fazendo a sua análise, vai refletindo nas besteiradas que fez, entendeu? É necessário. É necessário. E isso facilita o processo do desenlace. Mas muitos não, muitos ficam por aqui. Então, volta a ser espírito? Volta. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos. Ele volta a viver com os espíritos. Porque se volta ao mundo dos espíritos, ele volta a viver com os espíritos. Porque nós estamos aqui encarnados, nós convivemos com quem? Com as almas. Nós, encarnado para encarnado. A gente não tem um contato com o mundo espiritual paralelo, a não ser que nós sejamos médio ostensivo. Então, uma vez saindo do corpo, eu volto ao mundo dos espíritos. Ou seja, eu volto a viver com os espíritos. Com qual, tia? Com aqueles que você tem afinidade. Com aqueles que são teus parceiros. Com aqueles que comungam do mesmo ideal. Então, eu digo, eu quero que os anjos me acolham. Aí você se auto-pergunta, sou um anjo? Quem foi que acolheu Lívia? Quem foi que acolheu Saulo de Tarso? Quem foi que acolheu no processo da desencarnação Maria de Magdala ou Madalena, como preferires? Espíritos nobres, alguns o próprio Cristo. Mas a pergunta é, eles eram anjos? Se tornaram? Entende? Então, às vezes a gente faz alguns pedidos, a gente deseja ser recebido muito bem, mas a gente pergunta, e quem são teus amigos? Que tipo de amigos tu angariaste? Com quem tu estás sintonizado? O que tu gostas de fazer? Eu sou merecedor? Entende? Pergunta número 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Porque existia aquela tese de que uma vez você desencarnando, você é um espírito, mas você volta para o todo e logo você perde a sua individualidade, né? Esse processo do panteísmo, né? Você voltaria para o todo. Então, aí Kardec pergunta, após a morte a alma conserva a sua individualidade? Sim. Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Não seria alma, não seria espírito, se não conservasse a sua individualidade, os seus desejos, os seus valores, as suas conquistas, os seus aprendizados. Isso tudo a gente conserva, a gente não perde. Que é outra coisa que a gente tem que entender. Então, eu sei que o meu comportamento mostra as minhas companhias. E esse comportamento, quando eu desencarno, que eu largo a vestimenta carnal, eu continuo a mesma pessoa. Não há mudança. Eu continuo com as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas neuroses, a mesma pessoa. É por isso que nós devemos fazer um esforço hercúleo de nos tornarmos seres humanos melhores aqui. Porque toda mudança é aqui. Por isso que nós encarnamos. Entende?
Então, após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Conserva. Se é dependente químico, vai continuar dependente químico. Se não trabalhou esse vício aqui encarnado, vai sair do corpo e vai continuar dependente químico. Se tem dependência sexual, porque tem pessoas que são dependentes sexual, são viciados no sexo. Você vê mulheres de 60, 70, 80 anos e numa vida sexual ativa e toma medicação porque é viciado. Vai sair do corpo, vai continuar viciado. Se é uma pessoa que tem vício alimentar, é glutão, come, gosta de comer, come e sente muita fome, vai sair do corpo e vai continuar glutão. Entendeu? Vai buscar, porque a pessoa não consegue, porque não é apenas o organismo ele não pensa por si só, o ser pensante é o espírito, e quem vicia o corpo é o espírito. Então, uma vez eu identificando esses vícios na minha conduta, eu tenho que aprender por que a senectude, por que a velhice. Olha como a lei divina é perfeita. O corpo vai se fragilizando, os desejos vão diminuindo. É natural, o corpo vai te dizendo, é necessário. Para tudo tem um ciclo, é necessário se desligar disso. Mas aí, como você é um espírito, tem um livre-arbítrio, e você se viciou, aí você exige do corpo. Exige um tanto mais, mesmo o corpo dizendo, não aguenta. Porque é o espírito. Então, vai chegando a velhice, você vai estimulando, usando meios que não são saudáveis, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Se você vier a desencarnar, você vai totalmente viciado. Se é maledicente, continua maledicente. Não muda absolutamente nada. Ficou claro, gente, isso? Então, por que essa nossa abordagem? Nós precisamos fazer o nosso trabalho aqui. Esse processo é aqui. Estamos juntos? Então ele diz, sim, jamais a perde. Se eu sou essa individualidade, para onde eu for, eu vou comigo. Eu vou junto. Não tem como. Então é aqui. Se você tem um apego muito grande a pessoas, a uma determinada pessoa, se você tem apego, eu não sei viver sem, eu não consigo, é hora de se desvencilhar. Porque senão, se você for chamada à pátria espiritual, você vai ficar o quê? Agoniada no mundo espiritual? Lembra que teus filhos não são teus, é o empréstimo, porque o pai verdadeiro é Deus. É Ele que cuida muito mais do que você. Tá? Se você se for, não tenha dúvida que ele vai providenciar meio de cuidar dos filhos, tá? Se for de menor, se for de maior, não. Mas de menor, o papai sempre dá um jeito, ele sempre manda anjos para auxiliar. E isso para tudo. Se você está muito preocupado com seu esposo, não se preocupa, que breve ele vai ter outra fofa no seu lugar. É assim, porque tem que cuidar do fofo, né? Precisa. Da mesma coisa a fofa. Se o fofo for, não fica preocupada. Vai aparecer o fofo, vai cuidar da sua fofa. E agradeça por estar cuidando da fofa. É isso que a gente tem que entender. A vida na Terra continua e nós precisamos dar continuidade ao nosso processo de evolução. Questão 150A, ainda pautado sobre a individualidade. Como a alma constata a sua individualidade? Uma vez que não tem mais o corpo material, então olha a ideia, sim, se não tem mais corpo material, como é que pode detectar que existe uma individualidade? Olha como Kardec, né, a visão assim, materialista mesmo. Uma vez que não tem mais corpo, o corpo acabou. Aí ele diz, uma vez que não tem mais o corpo material, como a alma vai constatar a sua individualidade? Resposta. Ela tem, a alma ainda, um fluido que lhe é próprio, aurido, retirado, né, na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência da sua última encarnação. O que é isso? Seu perispírito. Então aqui começamos a introduzir aqui o perispírito. Então, olha só. Ele tem ainda um fluido que ele é próprio. Foi tirado da onde esse fluido? Da atmosfera do seu planeta. Porque o corpo perispiritual, ele é retirado do fluido do planeta.
Mas tia, a matéria elementar primitiva não é a mesma? É a mesma. Ela primitiva, ela é a mesma. É a base. Mas em cada planeta, os moradores dão qualidade a ela. Entendeu? Então você imagina um fluido de Júpiter, a qualidade desse fluido. Agora pensa a qualidade do fluido do planeta Terra. A Misi está perguntando, tia, e aqueles espíritos que foram exilados de Capela, eles têm que se revestir da matéria, do jeito que eles têm que se revestir do corpo físico, eles têm que se revestir do perispírito do mesmo fluido, senão não há combinação do corpo perispiritual com essa matéria. É necessário que se revista da matéria do planeta. É como se, imagina você usando uma túnica linda, bela, leve, e de repente você tem que se revestir de pele de animal, sujo. Entendeu? Esse é o processo. Então, quando fala em exílio, não é só o planeta, é inclusive a condição física. O que você conquistou como espírito, você não perde, porque o espírito não regride. O que ele conquistou, está conquistado. Mas ele vai para um corpo bem mais inferior e vai para um planeta bem mais inferior. Porque os exilados de Capela chegaram aqui aproximadamente há 10, 8, 9 mil anos antes de Cristo. E lá já deveria ter uns aparelhinhos assim, celular, sabe? Uns computador. Já existia depilação, água quente, entendeu? Make, né? Batom, esse daquele negócio de pichar o cabelo, né? A chapinha. Nada disso vai ter, nem água quente. E a gente vai ter piolho, porque não vai ter shampoo, nada disso. Então, como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material, através do quê? Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação. Então, uma vez eu desencarnando, o meu corpo perispiritual vai ter qual forma? Da Conceição. Da Conceição. Seu perispírito, tá? É esse corpo aí fluídico, né? E aí Kardec estava satisfeito? Não, foi para 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Olha que pergunta legal. A alma não leva nadinha, nadica de nada. Nada. A não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Quanto mais pura a alma, mais percebe que tudo que deixou é o quê? Fútil. Estamos juntos? Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Ele foi pela beirada do prato. Ele disse, agora eu vou no tema central. Eu quero saber isso aqui. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Lembra que eu disse? Saiu, ele volta ao mundo dos espíritos. Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, da assembleia. Não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Tu volta ao coletivo, né, do mundo dos espíritos, mas cada um tem a sua individualidade. Kardec, ainda não satisfeito, vai para 152. Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Kardec comenta: os que pensam que, pela morte, a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entendem que,
Se semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria umas das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebesse do mundo invisível seriam idênticas, porque todo mundo é a mesma coisa, né, se perdesse. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios e etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Muito bom, né, gente? Nós espíritas, nós temos um volume de informações muito grande. É muitas informações. E eu acho que o primeiro ponto é nós, assim, realmente compreendermos que somos um espírito habitando temporariamente um corpo físico e que ao sair desse corpo nós continuamos sendo exatamente quem somos. Não muda nada. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E mais na frente nós vamos aprender que essa eternidade do espírito é quando ele não mais precisa encarnar. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, quando é que ele vai ficar eternamente na eternidade? Quando ele não mais precisar encarnar. Enquanto ele precisa encarnar, ele não está eternamente na vida eterna. Desculpa a redundância. Mas a partir do momento que ele não mais precisa encarnar, quando a gente não mais precisa encarnar, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que agora que você vai começar a sua evolução. Porque até o momento que tu estavas fazendo, que nós estamos fazendo, é nos desprendermos. Estamos nos desprendendo da vida animal. Da vida primitiva. Então, quando nós aprendermos todas as lições, superarmos tudo que se fala de vida horizontal, de vida corpórea, agora que vai ficar bom, Conceição. Agora tu vais entender e viver a vida do Espírito, 100%. E aí são novas lições. Vai construir os mundos. Hoje tem uma reunião, aonde? No planeta tal, na galáxia tal. Reunião com os Cristos. Ai, que coisa linda, meu Deus. A galáxia da cara. Olha que coisa maravilhosa, né? Que construiu essa galáxia do céu. Isso daqui que a gente vive é vida animal ainda. Questão 153A.
Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não tem mais provas a sofrer? Kardec vem aqui, né? Aí ele diz, essa é antes a felicidade eterna. Ele chama de felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. Então, o Espírito disse assim, olha, eu acho melhor felicidade eterna e não vida eterna, né? Felicidade eterna. Mas chama do que tu quiser, desde que vocês se entendam. A gente não se preocupa com isso, não. É uma delícia estudar essa obra, né, gente? Livro dos Espíritos. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A encarnação é apenas um momento. E o espírito retorna à sua pátria, à sua essência, à vida espiritual. Retorna ao mundo dos espíritos. Quando ele fala mundo dos espíritos, a criatura vincula algo fora da Terra, algo extra, algo distante. Não. As colônias, elas são paralelas. Então, tem muitos corações nossos que saem da vida física e permanecem aqui, ó, perambulando, em contato com a gente. Simplesmente não são todos que são recolhidos para colônias, que são também aqui na crosta terrestre, mas alguns saem e permanecem, buscando uma vida sexual, buscando uma vida de dependência química, buscando seus haveres, buscando aqueles que ele idolatra, e fica aqui paralelo, no estado de loucura, sem entender o que está acontecendo. Outros ficam no cemitério, sentindo a decomposição do corpo. Por isso Jesus nos fala, aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração, ou seja, o teu sentimento. Às vezes nós, inadvertidamente, falamos assim, eu quero uma morte bem rápida. Esse é um pedido de criança. Aí você tem que se perguntar, eu estou preparado para isso? Eu já me desprendi o suficiente de coisas, pessoas? Porque, olha, quando a gente está numa enfermidade, já é uma forma da criatura se desvinculando, se desligando. E isso facilita o processo do desenlace. Então, uma vez saindo do corpo, eu volto ao mundo dos espíritos. Ou seja, eu volto a viver com os espíritos, com aqueles que você tem afinidade. Então, eu digo, eu quero que os anjos me acolham. Aí você se auto-pergunta, sou um anjo? Então, às vezes a gente faz alguns pedidos, a gente deseja ser recebido muito bem, mas a gente pergunta, e quem são teus amigos? Eu sei que o meu comportamento mostra as minhas companhias. E esse comportamento, quando eu desencarno, que eu largo a vestimenta carnal, eu continuo a mesma pessoa. Eu continuo com as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas neuroses, a mesma pessoa. É por isso que nós devemos fazer um esforço hercúleo de nos tornarmos seres humanos melhores aqui. Porque toda mudança é aqui. Por isso que nós encarnamos. Se é maledicente, continua maledicente. Se você tem um apego muito grande a pessoas, a uma determinada pessoa, se você tem apego, eu não sei viver sem, eu não consigo, é hora de se desvencilhar. Se é dependente químico, vai continuar dependente químico. Se não trabalhou esse vício aqui encarnado, vai sair do corpo e vai continuar dependente químico. Se tem dependência sexual, porque tem pessoas que são dependentes sexual, são viciados no sexo, vai sair do corpo, vai continuar viciado. Se é uma pessoa que tem vício alimentar, é glutão, come, gosta de comer, come e sente muita fome, vai sair do corpo e vai continuar glutão. Porque não é apenas o organismo ele não pensa por si só. O ser pensante é o espírito. E quem vicia o corpo é o espírito. Então, uma vez eu identificando esses vícios na minha conduta, eu tenho que aprender como você é um espírito, tem um livre-arbítrio, e você se viciou, aí você exige do corpo. É isso que a gente tem que entender. A vida na Terra continua e nós precisamos dar continuidade ao nosso processo de evolução.
O corpo perispiritual, ele é retirado do fluido do planeta. A matéria elementar primitiva não é a mesma? É a mesma. É a base. Mas em cada planeta, os moradores dão qualidade a ela. Do jeito que eles têm que se revestir do corpo físico, eles têm que se revestir o perispírito do mesmo fluido, senão não há combinação do corpo perispiritual com essa matéria. É necessário que se revista da matéria do planeta. Então, quando fala em exílio, não é só o planeta, é inclusive a condição física. O que você conquistou como espírito, você não perde, porque o espírito não regride. O que ele conquistou, está conquistado. Mas ele vai para um corpo bem mais inferior e vai para um planeta bem mais inferior. Tu volta ao coletivo, né, do mundo dos espíritos, mas cada um tem a sua individualidade. E eu acho que o primeiro ponto é nós, assim, realmente compreendermos que somos um espírito habitando temporariamente um corpo físico e que ao sair desse corpo, nós continuamos sendo exatamente quem somos. Que essa eternidade do espírito é quando ele não mais precisa encarnar. Porque até o momento que tu estavas fazendo, que nós estamos fazendo, é nos desprendermos. Estamos nos desprendendo da vida animal. Muito bom, né, gente? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, Senhor.